Amém, irmãos? Glória a Deus. Você trouxe a sua Bíblia? A gente vai ler um bocado hoje, tá bom? Vamos aprender algumas coisas da palavra. Eu creio que você vai conhecer duas igrejas hoje e vai ter que decidir qual delas você é membro, tá bom? Beleza? Você não tem como ficar neutro nisso. Você vai ter que escolher uma das duas igrejas, ou vai ter que se descobrir membro de uma ou de outra. Não, eu sei que você é membro aqui do Verbo da Vida, Via Sul, mas você vai... Enfim, vamos para a mensagem. Quero já agradecer muito meus queridos Gilmar e Vera. Muito obrigado pelo convite, por abrir a igreja de vocês e o púlpito para que a gente ministre a palavra. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 16. Irmãos, a gente vai ter que ler um pouquinho. Eu preciso que você tenha paciência. A gente vai construir algo muito importante no seu coração essa noite, tá bom? Amém, irmãos? Mas eu creio que um depósito importante de Deus vai ser colocado no seu coração. O capítulo 16 está narrando essencialmente o início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Amém, irmãos? Não sei quantos sabem. Talvez você tenha descoberto pelos mapinhas no final da sua Bíblia. Paulo fez 3 grandes viagens missionárias: uma viagem a Jerusalém e uma viagem a Roma. E muito do livro de Atos está narrando essas aventuras missionárias do apóstolo Paulo. Amém, irmãos? Aqui no capítulo 16 nós temos o início da segunda viagem. É quando ele conhece Timóteo, quando Timóteo, que se torna o seu maior discípulo, entra para a equipe. Amém? Mas tem algo muito interessante que acontece aqui no capítulo 16. A partir do versículo 6, Paulo já visitou todas as igrejas estabelecidas na primeira viagem, e ele começa a sentir o desejo de visitar novas cidades que ele não havia visitado na primeira viagem. Você está comigo, irmãos? Isso quer dizer fundar a igreja nova. Ele fundou uma série de igrejas na primeira viagem e sentiu no coração de começar a estender a viagem, e não só visitou as igrejas fundadas, como ia estabelecer novas igrejas. Vamos em frente a partir do versículo 6. Obrigado, querido. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido o quê? Por quem? De fazer o quê, gente? Eu achava que o Espírito Santo estava num negócio de fazer a gente pregar a palavra. Não é? Sim ou não, gente? Mas não é doido um versículo desse na Bíblia, hein? Sendo impedidos pelo Espírito de pregar a palavra na Ásia. Mas acompanha comigo a leitura. Defrontando Mísia, tentavam ir para onde? Bitínia. Mas o que aconteceu? O Espírito de Jesus não deixou, não. Meu amigo. Tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Isso aqui não é ainda o foco do que eu quero trazer como mensagem, mas acredito que seja importante estabelecer um ponto aqui. Irmãos, nenhum crente precisa ouvir Jesus chamá-lo para pregar o Evangelho, porque isso já está escrito na Bíblia: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Você está comigo? Ninguém tem o direito de ficar parado: não, eu não vou pregar não, porque eu não senti de Deus ainda. A única condição bíblica para ainda não ir
é receber o batismo do Espírito Santo. Jesus disse para aqueles a quem Ele mandou ir, Ele disse para ir, mas Ele disse: mas esperem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Quando for revestidos de poder, então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então a única condição para começar a pregar o Evangelho em qualquer lugar é ser cheio do Espírito Santo. Uma vez cheios do Espírito Santo, temos o mandato de Cristo de sair pregando. Eu não estou falando que todo mundo tem um chamado missionário, mas você está indo todo dia para algum lugar, sim ou não? Você vai para casa da sua mãe, você vai para o trabalho, você vai para a escola, você vai para a faculdade. Você está indo, e indo você vai pregar o Evangelho. Nenhum crente precisa escutar vá. Às vezes a gente vai escutar aqui não. Você está comigo? Ou a gente vai escutar aqui fica. É o que está acontecendo com Paulo. Paulo estava indo, seguindo o seu chamado missionário, mas chegou a uma cidade onde ele escutou aqui não. O que ele fez? Parou e foi para outra. Não ficou esperando ou perguntando: então vou para onde, Senhor? Não, ele estava indo, continuou indo, parou e foi para outra. E o Espírito Santo disse de novo: aqui não. Ele foi para a terceira cidade. Não sei se você entendeu. Ir para Troade foi decisão dele. Amém, irmãos? Em Troade ele teve uma visão, e a visão dizia: passa para Macedônia e Ajudas. Então o Espírito Santo está conduzindo aqueles que estão indo, não os que estão parados esperando direção. Tudo bem com você? Mas uma coisa eu posso concluir dessa passagem, irmãos: Macedônia não era o destino que Paulo queria ir. Concorda comigo? Sim ou não? Porque ele tentou ir para 3 lugares. 2 o Senhor impediu, e na terceiro lugar o Senhor deu uma visão para ele: pelo amor de Deus, passa para Macedônia. Você está comigo? E então, versículo 11: tendo pois navegado de Troade, seguimos a direitura a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade, o que está escrito aí? Eu não sei quantos de vocês já leram o livro de Atos. Eu não sei se você sabe que o escritor de Atos é Lucas, o médico amado. Você está comigo, irmãos? Se você ler o Evangelho de Lucas e você ler todo o livro de Atos, à exceção desse trecho aqui e de um único outro trecho em Atos, você vai ver que Lucas é sempre o narrador e narra tudo na segunda e na terceira pessoa. Amém, irmãos? Basicamente na terceira pessoa. Paulo foi, eles foram, eles fizeram. Quando chegam em Filipos, estranho, se você olhar um pouquinho antes das visões, da visão de Troade, ele estava falando na terceira pessoa. Você está comigo, irmãos? Vamos lá, versículo 7: defrontando Mísia, tentavam. Você está na terceira pessoa. Você está comigo, irmãos, do plural. Tentavam ir a Mísia, mas aí quando ele chega no versículo 11: tendo pois navegado de Troade, seguimos. Aí ele passa a falar na primeira pessoa. Eita, que diferença faz isso? A diferença é que Lucas resolveu se inserir na história quando Filipos entrou na história. Alô? Agora acompanha comigo a leitura. Tendo pois navegado de Troade, seguimos em diretura para Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Essa cidade de Filipos era uma cidade que era na região grega, na Macedônia antiga, né? Que é uma região muito próxima da Grécia, da onde vem inclusive Alexandre o Grande. O pai dele era macedônio, Filipe o Macedônio.
A cultura grega era bastante dominante naquele lugar, mas a cidade de Filipos não era uma cidade grega na sua estrutura, era uma cidade romana, por isso que ela é chamada de colônia. Ela era uma pequena cópia de Roma, mas era uma cidade pobre e pequena. O apóstolo Paulo, se você traçar, irmãos, e olhar as cidades que o apóstolo Paulo ia voluntariamente, você vai ver que todas elas eram grandes cidades metropolitanas. Paulo entendeu que o negócio dele era com cidade grande. Você está comigo? Então, evidentemente, ele não queria ir para Filipos. Ele tentou 3 vezes não ir para lá, e o Espírito Santo o guiou a esse lugar. E aí Lucas começa a se inserir na história. Nesta cidade permanecemos, não mais eles permaneceram, mas nós permanecemos alguns dias. No sábado, versículo 13, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu, veja como Lucas está inseridíssimo na história, está fazendo parte das decisões, inclusive, nos pareceu haver um lugar de oração, e assentado-nos, falamos. É o único lugar da narrativa de Lucas onde Paulo não é quem fala sozinho. Falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Não sei se você entendeu o que está acontecendo aqui, mas uma igreja está nascendo. As reuniões começam num lugar público, num local onde as pessoas estão convergindo para lá. Paulo, Lucas e também Timóteo e Silas estão de alguma forma pregando o evangelho e orando nesse lugar. E de repente uma pessoa influente, uma comerciante da época, algo raro, uma mulher de influência, mas ela era uma mulher de influência, ela se converte e ela abre um espaço para a igreja começar a se reunir na sua casa. É assim que a maioria das igrejas nasce, amém, irmãos? Você está comigo? Tem uma igreja nascendo aqui. Mas o que vai acontecer? Eu tenho certeza que você conhece a história. Essas reuniões continuam acontecendo por um bom período e de repente surge uma outra mulher. É interessante a quantidade de mulher que está envolvida na igreja de Filipos, irmãos. É muita, muita mesmo. Tanto é que Paulo escreve depois para os filipenses e dá conselhos para Sintique e Evode. Ele diz que elas são ministras de Deus, são mulheres de Deus, mas que estavam brigando na igreja. Você acredita que tem mulher que brigava na igreja de Filipe? É possível um negócio desse? Agora, uma jovem começa a dar profecias, aparentemente profecias, dizer: esses homens são os homens de Deus, são os homens do grande poder. E aquilo não estava caindo bem para Paulo. Depois de alguns dias, Paulo olhou nos olhos daquela jovem e disse: eu te repreendo, saia dela. Aquela mulher estava debaixo de um espírito de adivinhação, mas esse espírito de adivinhação que operava na vida dessa mulher trazia lucro para os comerciantes da cidade. Eles usavam o poder de adivinhação que aquela mulher parecia ter para lucrar em cima dela. Ela era explorada. Então os comerciantes, ao ver que a mulher não estava mais fazendo adivinhações, pelo contrário, tinha mudado da sua fé, tinha mudado de vida através da pregação do apóstolo Paulo, eles agora foram e denunciaram Paulo. E Paulo e Silas serão açoitados, serão humilhados em praça pública e serão colocados na prisão. Mas você conhece a história. À meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando louvores. Deus começou a bater o pé no ritmo da música. Um terremoto abriu as cadeias. Amém, irmãos? Resultado: o carcereiro e a família foram convertidos. No dia seguinte a essa cena, talvez você nunca tenha lido essa parte, os autoridades perceberam que tinham exagerado e foram lá soltar Paulo e Silas disfarçadamente. Mas Paulo falou assim: né, vocês nos prenderam de forma pública, sem julgar a gente, e eu sou cidadão romano. Vocês estão muito errados nesse negócio. Vocês vão ter que vir aqui me soltar em praça pública. Os pretores ficaram muito amedrontados por causa disso. Isso era um crime grande no direito romano. E tudo isso acontece quando a gente chega no versículo 38. Amém? Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas. Paulo está falando de Silas e Barnabé, que estavam na prisão. Você está comigo? E relaxando-lhes a prisão, rogaram que eles se retirassem da cidade. Tendo
tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, confortaram, e o quê? E o que, gente? Você que é bom de português, partiram aí, está na primeira pessoa ou na terceira pessoa? Então presta atenção nisso aqui. Porque quando eles chegam em Filipos, Lucas começa a falar na primeira pessoa. Quando eles saem de Filipos, Lucas volta a falar na terceira pessoa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Lucas ficou lá. Lucas vai voltar a falar na primeira pessoa em Atos, sabe quando? Quando Paulo volta a Filipos. Isso quer dizer que Lucas não participou da terceira viagem missionária e não participou de boa parte da segunda viagem missionária. Lucas ficou pastoreando a igreja de Filipos. E por que isso é importante? Porque Paulo, não por acaso, chama Lucas de médico amado. E quando Paulo escreve a sua última carta a Timóteo, ele fala para Timóteo: Timóteo, se apressa a vir me visitar, porque todos me abandonaram. Crescente foi para a Dalmácia, Tito foi para não sei aonde, Demas amou o presente século, só Lucas, o médico amado, está comigo. Isso nos mostra o quê? Isso mostra que esse cara, esse tal de Lucas, tinha uma parceria de vida com Paulo. Amém, irmãos? Quando todo mundo abandonou Paulo, quando ele vai para Roma para ser julgado por César, um único amigo restou. Quem era? Lucas. Lucas estava lá, mas houve um momento na carreira de Paulo que Lucas se separou dele. Foi quando? Quando nasceu a igreja de Filipos. Lucas pastoreou e treinou essa igreja. Vira 2 páginas aí. Depois de passar por Tessalônica e Bereia, ainda na região da Macedônia, ele entra na região da Grécia. E ele vai a Atenas e prega lá no Partenon, e é rejeitado, e ele sai do Partenon e ele vai para a região da Acaia, onde está Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade portuária e extremamente próspera nessa época, também fundada por imperador romano, também romana, mas era uma cidade cosmopolita, tinha gente de tudo quanto é canto, tinha tudo quanto tipo de paganismo. Era um lugar muito doido essa igreja, irmãos. Mais detalhes na carta de Paulo de 1 aos Coríntios. Você está comigo? Mas aqui diz: depois disso, deixando Paulo Atenas, versículo 1, partiu para Corinto. A Bíblia não nos diz quem ficou pastoreando Corinto, mas a Bíblia diz que um casal ajudou Paulo a fundar essa igreja, Priscila e Áquila. Mas a Bíblia também nos mostra, por exemplo, quando Paulo volta a Corinto e ele escreve para os romanos de Corinto, Priscila e Áquila já não estavam mais em Corinto. Essa igreja não foi discipulada por Priscila e Áquila, mas nós sabemos que Paulo passou lá, Priscila e Áquila passaram lá. Apolo, que era um grande mestre da palavra de Deus, passou um tempo lá, mas nenhum deles ficaram. Pelo contrário, quando Paulo escreve para os Coríntios, ele fala assim: ó, eu estou pedindo para Apolo visitar você, mas ele não quer de jeito nenhum. Que coisa diferente, né? Apolo não quer visitar vocês. Você se lembra, talvez se lembre que Paulo, ao escrever para os Corintos, ele diz algo interessante. Ele diz: eu ouvi lá dos da casa de Cloé que há divisão entre vós. É nessa abordagem que nasce o famoso versículo do pastor Bud, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, e ele diz: eu vos rogo que vocês falem todos a mesma coisa, sejais unidos de alma, tendo o mesmo parecer. Porque eles estavam divididos. No capítulo 3 ele diz: vocês são carnais, será possível que vocês entendem? No meio de vocês tem um que diz que é de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, outro diz que é de Pedro, e ainda tem gente que diz que é de Cristo, que não se submete a ninguém. Acaso Cristo está dividido? No capítulo 6 ele diz que nessa igreja tinha irmão da igreja colocando outro irmão da igreja na justiça. Você acredita num negócio desse? Que igreja louca é essa, irmão? Que um irmão processava o outro. Eu consigo imaginar que igreja é essa. Paulo chega ainda para essa mesma igreja. Paulo escreve algo absurdo. Ele diz: geralmente se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade essa que nem entre os pagãos existe. Irmãos, a cidade de Corinto era uma das mais imorais do mundo antigo. De fato,
A palavra corintiar, né, ou corintianizar, virou sinônimo de imoralidade. Quando alguém fazia algo terrivelmente imoral, dizia: você deu uma corintianizada. É quase igual hoje em dia. Amém? Era algo horrível a cidade, mas ele escreve para a igreja e diz que dentro da igreja tinha pecado sexual pior do que havia na cidade de Corinto. Isso é haver alguém que possua a mulher do seu próprio pai. E no capítulo 9, Paulo faz uma denúncia muito grave. Capítulo 9 de 1 aos Coríntios. Calma, ainda não é 2 Coríntios 9. 1 aos Coríntios 9. Amém? É curioso, irmãos, porque a Bíblia dá a entender que Paulo ficou, você viu aqui a leitura, Paulo ficou bem pouco tempo em Filipos. Amém? Mas em Corinto foi o segundo lugar onde Paulo ficou mais tempo. Ele ficou 18 meses em Corinto. Ele só ficou mais do que isso em Éfeso. Éfeso ele ficou 3 anos, mas em Corinto ele ficou 1 ano e meio lá pregando o evangelho. E o Senhor apareceu para ele e disse: não temas, eu tenho muito povo nessa cidade. Uma grande igreja se estabeleceu ali. Ainda assim, com todo esse avivamento que a presença de Paulo trouxe para Corinto, no capítulo 9, no versículo 1, olha só o que Paulo tem que falar aqui: não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Irmão, se pastor Gilmar estivesse perguntando isso para essa igreja, você acharia que ele está feliz ou triste com o caminho que a igreja está seguindo? Alô? Como é que Paulo, que sofreu horrivelmente para essa igreja ser fundada, que Jesus apareceu para ele quando ele estava sofrendo perseguição e disse para ele ter coragem e não parar, porque estava dando vontade de parar, amém, irmãos? Mas ainda assim Jesus o estimulou, disse: não, vai, continua aí, tem avivamento nessa cidade para chegar. E então ele fica 1 ano e meio nessa cidade pregando o evangelho. Ele tem que escrever isso. Será possível? Será que agora vão questionar meu apostolado? Será que vocês não são fruto do meu ministério? Se não sou, versículo 2, apóstolo para outrem, certamente eu sou para vós outros. Existe igreja na qual eu não sou apóstolo, mas vocês não podem dizer que não fui eu que fundei vocês. Você está comigo? Porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa, versículo 3, perante os que me interpelam é esta. O que quer dizer isso? O povo em Corinto, os que não diziam que eram de Paulo, mas que eram de Apolo, ou que eram de Cefas e que eram de Cristo, começaram a questionar: será mesmo que a gente deve ter esse relacionamento com Paulo? Será mesmo que a gente vai ter que se submeter a esse cara? Ele nem era apóstolo, ele nem prega bonito como Apolo, amém? Ele não era apóstolo, ele não andou com Jesus como Pedro, ele não fala bonito, porque a Bíblia diz que Apolo era eloquente, poderoso nas palavras. Ele não fala bonito como Apolo. E na segunda carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 10, ele fala assim: vocês dizem que eu sou fraco no falar, amém, irmãos? Parece que a presença, às vezes a gente cria algumas imagens, né? Porque nosso ministério principalmente foi fundado por um apóstolo extremamente forte, uma pessoa de uma personalidade muito forte. A gente acha que todo apóstolo é forte. Mas, irmãos, o apóstolo mais bem sucedido de todos os tempos foi Paulo. E o povo de Corinto dizia que a presença dele era fraca e desprezível. Alô? Tudo bem com você? E é disso que ele está falando aqui. Esse pessoal que está me interpelando é essa: não temos nós, versículo 4, o direito de comer e beber. Irmão, você consegue imaginar a vergonha e humilhação que é para Paulo, fundador dessa igreja, escrever um negócio desse? Você está comigo? Será que eu tenho o direito de parar de comer e beber, não? De comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher, como fazem os demais apóstolos.
E os irmãos do Senhor, ele está falando de Tiago e Judas, não o Iscariotes, obviamente, mas o Judas que escreveu um dos livros da Bíblia, um dos livros do Novo Testamento, e Pedro, todos eles são sustentados pela comunidade, todos eles são apoiados. Será que só eu e Barnabé não pode? Versículo 6, ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? E deixar de trabalhar não é deixar de trabalhar no ministério, irmãos, mas viver unicamente para o ministério. Porque a Bíblia mostra que houve momentos na vida de Paulo onde faltou no ministério, e ele sem problema voltou a fazer tenda, porque ele tinha uma profissão, o que não é pecado, amém, gente? Mas será que essa era a vontade de Deus? Como é que ele estabeleceu um monte de igreja? Como é que ele ia fazer o trabalho? Versículo 7, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Imagina, irmãos, se o Brasil resolve entrar em guerra com alguma nação, com a Venezuela não está custando. Aí imagina o presidente, chega para as tropas: olha pessoal, nós vamos guerrear, vamos lá invadir a Venezuela, mas eu queria que vocês pegassem suas economias para comprar passagem de vocês. Também pede para a mãe de vocês fazer bolo para viagem. Tem sentido isso? Tem sentido um negócio desse, gente? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não diz também o quê? Para aqueles que criticam certas contribuições na igreja dizendo que são coisa da lei, Paulo disse que o que acontecia na lei como contribuição está certo e deveria acontecer também na nova aliança. Amém. Eu fico pensando, esse pessoal que fala isso por aí, será que eles já leram esse texto aqui alguma vez na vida? Agora, olha só que coisa interessante. Versículo 11: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós os bens materiais. Irmão, se Paulo prega isso hoje em dia, ele seria acusado de antiético e ganancioso. Se outros participam desse direito, esse é o problema, porque os ingratos de Corinto estavam substituindo Paulo no coração deles, apoiando outros apóstolos e rejeitando o ministério genuíno do apóstolo Paulo. Participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, isso aqui é assustador, não usamos desse o quê? Direito. Antes suportamos tudo para não criar qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Eu tinha o direito, mas quer saber, de vocês, seus ingratos, eu não quero, eu não recebo. Porque para mim o mais importante é o evangelho ser pregado. Então, se para vocês é um escândalo apoiar a minha vida, apoiar meu ministério, fica à vontade. Amém, irmãos? Interessante, Paulo fundou a igreja de Filipos, Paulo fundou a igreja de Coríntios. Mas vá comigo para 2 Coríntios e capítulo 8. Se você ler Romanos capítulo 15, Paulo fala que as igrejas da Macedônia e da Acaia resolveram enviar uma oferta para os pobres de Jerusalém. Paulo escreve para os romanos na segunda vez que ele vai a Corinto. Você está comigo, irmãos? Isso tudo está narrado lá no livro de Romanos, lá no livro de Atos. Amém? Então, de Corinto ele escreve para os romanos. E ele diz: olha, o pessoal aqui resolveu levar uma oferta para Jerusalém. Agora, depois disso, depois desse evento, ele escreve de novo para os coríntios. É a carta de 2 aos Coríntios. Amém? E olha o que ele diz aqui, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da onde? Quais são as igrejas da Macedônia? Filipos, também Tessalônica e Bereia. Mas eu vou garantir para você aqui, e depois eu vou provar na Bíblia, que ele está falando essencialmente de Filipos, tá bom? Também vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, eles manifestaram abundância de alegria e a profunda, o quê?
pobreza. Filipos não era uma igreja rica, Filipos não era uma igreja de gente milionária, não era uma cidade grande, não tinha uma grande economia, era uma igreja pobre e abundante e terrivelmente pobre, amém, irmãos? Era uma profunda pobreza. Mas a profunda pobreza dele superabundou em grande riqueza do que? Da sua generosidade. E Paulo vai explicar como é que funciona isso aqui. Porque eles testemunham eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, eles se mostraram voluntários, pedindo-nos como? Com muitos rogos, a graça de participarem da assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Lembra que Paulo está escrevendo para uma igreja de uma área rica, uma área muito abastada, amém, irmãos? E escrevendo para essa igreja, ele fala da igreja vizinha que é pobre, amém? Não é à toa, em Romanos, Paulo fala que escreve de uma determinada forma, para ver se ele incita a emulação dos judeus, para ver se os judeus creem. Você está comigo, irmãos? Eu acho que Paulo está fazendo a mesma coisa com os coríntios aqui, contando a história dos macedônios, para ver se incita os coríntios a mudar de vida. Mas olha o que ele diz aqui. Lembra que ele já disse na primeira carta que ele estava tendo que justificar o seu próprio ministério, e ele decidiu que de Corinto ele não ia receber oferta. Mas aqui ele diz: olha, deixa eu falar para vocês, irmãos, olha que bênção a igreja da Macedônia, essa igreja aí que vocês conhecem, bem pobre. Gente, olha só, essa oferta dos santos que eu estou falando com vocês, eles me exigiram. Isso já era Lucas, que conhecia Paulo e sabia como eram as coisas. E Lucas deve ter escrito: ó, Paulo, não é porque a gente é pobre que a gente quer ficar de fora, não. A gente faz questão de participar da assistência dos santos. Mantenha a gente nesse negócio aí, Paulo. Não deixa a gente de fora. A gente quer participar. Talvez Paulo tenha pensado: bom, eu vou pegar a oferta dos romanos, eles querem para lá, porque Roma tem uma cidade grande. Eu vou pegar a oferta daqui da Caia, dos Coríntios. Não, os filipenses eu não vou pedir não, porque afinal de contas eles mesmos já passam por dificuldades. Aí a igreja de Lucas fala o quê? Não, a gente quer estar nesse negócio. A gente não quer estar de fora. A gente quer participar disso. Não deixa a gente fora. Mas por que essa igreja agia assim? Porque antes de botar a mão no bolso, eles já tinham se dado primeiramente ao Senhor, e porque eram do Senhor, estavam disponíveis para se dar também a Paulo e a obra. E essa é a grande questão do generoso, irmãos, porque a generosidade não está medida na quantidade de coisas, porque provavelmente a oferta de Corinto seria um volume maior do que a oferta da Macedônia, assim como a oferta dos grandes homens ricos era maior do que a oferta da viúva pobre. Mas ainda assim Jesus disse que a oferta dela era maior, porque a dela foi movida por generosidade. Já a dos ricos era movida por avareza. Como é que é assim a oferta medida por avareza? Já Paulo vai falar sobre isso. Mas quando você está entregue ao Senhor, e essa é a questão, quando eu tenho um relacionamento do Senhor, onde eu sou dono da minha vida e Deus me ajuda, alô, é um problema. Deus é o meu auxiliar, Deus é o meu BNDES, sei lá. Mas os Filipos, os de Filipenses, os macedônios, eles já eram do Senhor. Dar dinheiro era um detalhe. Amém. E dar o que precisasse era um detalhe, porque eles já eram dados, já eram entregues. E aí Paulo escreve conta isso para a igreja de Corinto. Aí olha o que o versículo 6 diz: o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete essa graça entre vós.
O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, gente, vocês não queriam, né, mandar uma oferta lá para o pessoal de Corinto, vocês falaram que queria, lembra? Pronto, deixa eu te contar como é que o pessoal da Macedônia agiu. Eles agiram assim, 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 assim. Aí por isso, a gente está mandando o Tito aí na frente, que é para lembrar vocês do que vocês prometeram. 7. Como porém em tudo vocês manifestam superabundância, tanto na fé como na palavra e no saber, em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também vocês sejam abundantes nesta graça de doar. Amém, irmãos? Capítulo 9. Eu sei que normalmente na hora do ofertório a gente lê versículo 6, mas já teve ofertório, amém, irmãos? Posso falar à vontade aqui, certo? Tudo bem com você? Amém. Ora, quanto à assistência em favor de quem? Em favor de quem, gente? Era do Senhor Jesus? Você está no capítulo 9, versículo 1? Paulo não está dourando a pílula, está dizendo exatamente para que é. Amém, irmãos? É para ajudar os santos de Jerusalém. É desnecessário que eu vos escreva. Curioso, é interessante isso aqui. Eu nem precisava escrever, mas vou escrever assim mesmo. Porque eu bem reconheço a vossa presteza. Irmãos, Paulo está sendo bastante astuto aqui, concorda comigo, irmãos? Da qual eu me glorio, junto aos macedônios. Vocês estão acompanhando comigo, né? Dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo é que está estimulando. Olha, pessoal de Corinto, deixa eu dizer, essa oferta do pessoal da Macedônia é porque vocês disseram que iam ofertar. Eles estão estimulados por você. Contudo, eu enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito nesse particular não se desminta. Paulo já vinha lidando com essa igreja há muito tempo, irmão. Já tinha passado a vergonha que ele tinha que ter escrito, que ele escreveu no capítulo 9 da primeira carta. Amém, irmãos? E agora, essas vezes as pessoas disseram que iam participar, mas Paulo sabia que eles não eram de confiança. Então Paulo manda Tito e manda uma carta. Não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns dos irmãos da Macedônia forem comigo e vos encontrarem desapercebidos, não fiquemos nós por vergonha envergonhados, para não dizer vós. Você entendeu? Entendeu o que Paulo está fazendo aqui? Eu mandei Tito, assim de boa, só para assim, para não acontecer de eu ficar com vergonha, porque eu estou dizendo que vocês estão prontos. Aí se o pessoal aqui da Macedônia, que está estimulado por vocês, é claro, chegar aí e vocês não estiverem preparados, eu vou ficar com vergonha. Eu mais ou menos, né? A vergonha na verdade é de vocês. Quanto a esta confiança, portanto eu julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de alô. A gente acha que uma oferta mecânica já impressionou Deus, mas uma oferta pode provar avareza ao invés de ser generosidade. Alô? Você está me amando ainda? E então, depois dessa conversa, é que ele entra no famoso texto. E isto eu afirmo: aquele que semeia pouco, aquele que semeia movido por avareza, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, o que semeia com generosidade, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Nem dê entristecido, nem dê por barganha ou necessidade, seja sua ou até mesmo da pessoa necessitada, porque a sua oferta tem que ser expressão de generosidade, não de pena.
porque Deus ama, Deus se alegra com quem dá com alegria. Oh, aleluia. E aí, irmãos, tem um jogo de palavras aqui no capítulo 8, muito interessante, que a tradução não nos permite ver. Mas assim, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência. 5 vezes aparece, na verdade, a mesma palavra no grego aqui. Você está comigo, irmãos? Abundar toda graça, sempre, em tudo e ampla suficiência. É uma condição de absurdos superlativos aqui, porque Deus é capaz de fazer. A Bíblia não é contra isso. A Bíblia não existe nenhuma proibição para isso. Isso está na palavra de Deus. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Você está comigo, irmãos? O que quer dizer em toda graça? Todo tipo de recurso divino pode vir para você, para que você seja abundante em todo tipo de obra que tem que fazer. Oh, aleluia. Deus é capaz de derramar abundantes recursos celestiais de todo tipo necessário, para que você nunca fale em ser muito operante em muita coisa. Oh, aleluia, meu Deus do céu. Por isso que diz que é uma graça, é um favor de Deus. Quando nós fazemos algo, quando nós estamos disponíveis para algo, Deus derrama de antemão o recurso para aquilo, para que a gente possa ser abundante naquela obra. Seja qual for, seja financeiro, seja de força, seja de alegria, seja o que for. Deus, quando nós estamos na generosidade, Ele derrama de antemão todo o recurso necessário para que a proposta da generosidade se cumpra. Amém, irmãos? Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanecerá para sempre. Ora, aquele que dá, o quê? A semente vem para quem, gente? A quem semeia. Você está comigo, irmãos? E pão para o alimento. Irmão, sabe uma coisa que eu penso desse texto aqui? A Bíblia não diz que Deus dá ganho extra, Deus dá semente. Deus não dá ganho extra, Deus dá semente extra. Vou dizer de novo: Deus não aumenta ganho, Deus está aumentando a sementeira. Amém. Você entendeu isso? Tem gente querendo ganhos extraordinários, Deus está dando sementes extraordinárias. Amém. Que você vai semear e colher. Mas se você confunde semente com ganho, você estanca o processo. Amém. E ele continua: da semente ao que semeia pão para o alimento, suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Ele diz de novo a mesma coisa: enriquecendo-vos em tudo. Para que eu sou enriquecido? Para tirar onda? Para fazer propaganda? Você está comigo, irmãos? Irmãos, o Evangelho é anti-egoísmo. O apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 15 também, que nós não agradamos-nos a nós mesmos. Tiago diz: olha, vocês pedem e não recebem. Por que não recebem? Porque vocês pedem mal, para esbanjar em vossos próprios prazeres. A Bíblia promete riqueza? Sim, mas para quê? Para toda generosidade. Amém. Amém, irmãos? A qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Esse é o ponto. Quando um crente é generoso, qual é o resultado dessa generosidade? Essa oferta vai levar a mais alguém dar graças a Deus. Alguém vai nascer de novo por causa dessa oferta. A palavra será mais pregada por causa dessa oferta. Um socorro de Deus chegará para alguém. Alguém que está na obra sofrendo com dificuldade, vê aquela oferta chegando e ele vai dizer o quê? Graças a Deus.
você passa a entrar dentro do fluxo do que Deus está fazendo, para que a glória dele seja levantada sobre a terra. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, o que é maravilhoso, mas também redunda em muitas graças a Deus. Então nós temos duas igrejas aqui: a igreja dos Filipenses e a igreja dos Coríntios. A igreja dos Coríntios rejeitava Paulo, estava com dificuldade de ofertar. Amém, irmãos? Ficava escolhendo o ministro da moda. Paulo tem que se humilhar e escrever aquilo. Mas a igreja de Filipos dizia: Paulo, nós estamos com você, rapaz. Olha o que acontece. Alguns capítulos depois, o que Paulo escreve no capítulo 11 desta carta. Capítulo 11, versículo 1. Veja que eu estou só lendo os textos, né? Você está comigo? Capítulo 11, versículo 1. Quisera eu que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Por favor, me aguenta. Paulo está falando coisas constrangedoras nessas duas cartas. Concorda comigo, irmãos? E ele pede um pouquinho mais de paciência. Gente, me aguenta, porque eu vou falar mais um pouco aqui. Agora presta atenção nisso aqui, versículo 2. Porque eu zelo por vós com o zelo de Deus. Eu tenho o zelo de Deus por vocês, visto que vos tenho preparado. O trabalho que eu tenho feito com vocês é para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas eu receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O que Paulo está dizendo: gente, olha, eu fui aí, eu estabeleci vocês são o fruto do meu ministério. E o meu esforço, e eu peço que vocês tenham paciência, porque o meu esforço, acredita e entenda o que eu estou fazendo. O meu propósito com vocês é puro. Eu não estou interessado em vocês. O que eu quero é apresentar vocês como virgem pura. Mas assim como Eva se corrompeu, e isso é importante, irmãos, porque através do engano de Eva foi que o pecado entrou no mundo e a morte espiritual entrou no mundo, e Satanás passou a ser o Deus desse século. Então, do mesmo jeito que a serpente enganou Eva, os coríntios estavam correndo o mesmo risco. Que risco é esse? De perder a sua salvação. Por quê? Porque estavam ouvindo coisa errada, estavam abrindo mão de alguém que era de confiança e que queria o melhor deles, e buscando conversa fiada. Versículo 4. Se, na verdade, vindo alguém começa a pregar um outro Jesus, meu Deus do céu, irmão, que não temos pregado, e vocês aceitam um espírito diferente que não tendes recebido, ou até mesmo um evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boamente tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos aí. Meu amigo, que conversa é essa de vocês estarem ouvindo outra doutrina? Que conversa é essa de vocês estarem rejeitando o meu trabalho? Vocês são fruto do meu trabalho. Como é que agora vocês estão dizendo que tem outro apóstolo, outro evangelho, outro espírito? Vocês estão se perdendo. Meu amigo, é sério isso aqui. E novamente ele fala sobre a sua falha na oratória. No versículo 6 ele diz: e embora eu seja falto no falar, eu não sou no conhecimento. Mas em tudo e de todos os modos vos temos feito conhecer. Vocês sabem que eu posso ser fraco falando, que eu posso ter uma aparência desprezível, mas vocês sabem que eu sei das coisas. Agora presta atenção no versículo 7. Cometi eu porventura algum pecado, pelo fato de eu viver humildemente, para que vocês fossem exaltados? Visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus.
Lembra que ele disse lá no capítulo 9 da primeira carta que não recebeu o salário dos coríntios? Olha o que ele diz no versículo 8: eu despojei outras igrejas. Paulo não era contra receber salário, recebendo o salário para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar por privações, eu não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da onde, pelo amor de Deus, supriram o que me faltava, pois com relação a vocês, eu em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. De vocês, seus ingratos, eu não quero. Meu amigo. Agora, toda essa questão aqui, ao que leva? Versículo 18: e posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque se vocês são esses sensatos espertões aí, de boa mente vocês toleram os insensatos. Vocês toleram quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte e quem vos esbofeteie no rosto. O resultado do orgulho e presunção e egoísmo de Corinto, de não querer estar submissos ao seu fundador, que foi Paulo, que trazia um fundamento verdadeiro, levou eles a sofrer escravidão. Alô? Paulo escreve aos Gálatas: porque se nós semeamos para o Espírito, ele repete a frase lá de 1 Coríntios, né? Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que instrui. Porque aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Mas aquele que semeia para a carne, da carne colherá corrupção. E isso é que os crentes precisam entender: não existe não semeia. Alô? Ele diz: aquele que está sendo instruído, faça participante das coisas boas o que o instrui. Porque se eu semeio para o Espírito, eu vou colher vida eterna. Mas se eu semeio para a carne, eu vou colher corrupção. Ou seja, quando eu estou sendo instruído e faço participante de coisas boas, eu estou semeando para o Espírito e vou colher vida eterna. Quando eu estou sendo instruído e não estou nem aí e abro mão e não me relaciono com o que está acontecendo, eu estou semeando para carne, e da carne eu vou colher corrupção. Os coríntios, achando que estavam se livrando de Paulo, encontraram uma série de pessoas piores e terríveis, gananciosos, que estavam escravizando, esbofeteando e detendo eles. Mas e os filipenses? Eles se deram bem? E eu vou encerrar com essa. Filipenses capítulo 4 e verso 10. Me permita te dizer, irmãos, que quando Paulo escreve para os filipenses, ele já está na prisão em Roma. Você está comigo? Lembra do que eu disse? Ele fundou as duas igrejas na segunda viagem missionária. Na viagem para Jerusalém, ele passou novamente nas duas. Depois da terceira, ele passa novamente nas duas. Amém? Quando vai para Roma, muito tempo depois da carta de 1ª e 2ª Coríntios, muito tempo depois, ele escreve de Roma para os filipenses. Olha o que ele escreve para os filipenses, 4 versículo 10. Anos depois de tudo isso que ele já escreveu para os coríntios, tá bom? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava o quê? Oportunidade. Presta atenção nisso aqui. Porque anos tem se passado, já teve a oferta dos santos em Jerusalém, já teve um monte de coisa. Paulo está em Roma, e os filipenses estão fazendo o quê? Estão renovando o cuidado dele com Paulo ainda. Amém?
Digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu não estou feliz com isso porque vocês mandaram dinheiro, não, porque eu já aprendi que não é o dinheiro que me sustenta. Eu tanto sei estar humilhado, como eu sei estar honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Como é bom ler um texto dentro do seu contexto, não é verdade, irmãos? Paulo não está dizendo que pode fazer o que quiser. O que Paulo está dizendo é que o que o agradava não era o fato de uma oferta ter chegado, porque ele aprendeu a cumprir o propósito do Senhor, recebendo ou não, sendo bem-vindo ou não. No Senhor ele podia fazer tudo aquilo que o Senhor propunha para ele. Mas a alegria dele, versículo 14: todavia vocês fizeram bem, associando-vos na minha tribulação. A palavra associar-se aqui vem da palavra grega koinonia, que quer dizer literalmente ter uma sociedade, dividir uma mesma coisa. É uma coisa que é posse dos dois. Você está comigo, irmãos? Os crentes de Filipos, eles não estavam dando uma ajuda para alguém. O que Paulo fazia era a responsabilidade deles. Você entendeu isso? Eles entendiam que estavam fazendo o ministério acontecer juntamente com Paulo. Eles estavam associados nesse negócio. Paulo, seu chamado é o nosso. Eu estou associado com você, eu estou envolvido com você, eu vou com você até o final. E eu vou te provar agora porque que todas as vezes que ele falou a Macedônia, ele estava falando de Filipenses. Versículo 16: porque até para, aonde? Até para a Tessalônica ainda era Macedônia. Alô? Você está comigo, irmãos? Até para a cidade vizinha, Tessalônica. Então, toda vez que Paulo falava a Macedônia, ele estava falando Filipos, porque até para as igrejas da Macedônia, a igreja de Filipe mandava oferta. Você está comigo, irmãos? Até para a Macedônia, mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. Paulo ficou 3 meses em Tessalônica. Ele sai de Filipos, vai para Tessalônica e passa 3 meses lá. E nesses pequenos 3 meses, deu tempo dos filipenses mandarem 2 vezes para eles. Não que eu esteja procurando o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Eu recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Uma das poucas coisas que a Bíblia fala no Novo Testamento que é um sacrifício aprazível a Deus. E aí vem o versículo 19: e o meu Deus não existe Filipenses 4,19 sem 4,10 e 4,14. Alô? Você pode ficar com a língua seca de confessar Filipenses 4,19. Se você não está suprindo necessidade de alguém e não está associado com uma visão, vai ficar com a boca seca de confessar 4,19. Alô? Porque 4,19 não é uma promessa, é uma consequência. Porque eles mandaram e porque estavam associados, porque eles tinham koinonia com Paulo. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das vossas. Agora lembra que eles eram uma igreja pobre, mas Deus está garantindo, tudo bem, pode ser que vocês sejam pobres, mas porque estão associados com a visão que plantou vocês, eu garanto, oh aleluia, eu vou suprir, baseado na minha riqueza, cada necessidade que você tem. Meu Deus. Aí eu queria te perguntar:
Você é um crente de Corinto ou de Filipos? Meu Deus. Você pode ficar de pé.